vamos falar sobre as propriedades coligativas. Antes de falar das propriedades coligativas, vamos falar sobre pressão de vapor. Pressão de vapor. Então, imagine que aqui dentro desse recipiente eu tenho água, e essa água ela vai, então, é um sistema fechado, onde ela vai sofrer uma evaporação, né? A água evapora e depois condensa. Isso se dá, né? Essa evaporação é um processo que ela está ocorrendo na superfície desse líquido. Se fecharmos o recipiente, né, como ele está fechado esse recipiente, nós teremos um processo de evaporação e condensação, que é um chamado equilíbrio térmico, né? E ao ser atingido, nós temos a pressão máxima de vapor para aquele líquido naquela temperatura, ou pressão também que nós vamos chamar de vapor. Então, a pressão máxima de vapor ocorre quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. A pressão de vapor, ela sofre influência da temperatura e também das forças intermoleculares. A pressão de vapor, vamos falar sobre a ação da temperatura. Quanto maior é a temperatura, maior é a agitação daquelas moléculas. Maior vai ser a quantidade de vapor que vai estar ali naquele recipiente, né? Então, isso aumenta a chamada pressão de vapor do líquido. Tá? Conclusão, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, vamos analisar um gráfico aqui, que nós temos no eixo Y, a pressão dada em atmosfera, e no eixo X, a temperatura dada em graus Celsius. Tá bom? Então, no caso aqui da água, né? A água ela entra em ebulição a 100 graus, e quando ela atinge essa temperatura de ebulição, a pressão máxima de vapor vai ser igual à pressão externa, né, que é de uma atmosfera. Então, a ebulição ocorre quando a pressão de vapor do líquido é igual à pressão externa. Então, aqui eu tenho a da água. Pode perceber que a pressão de vapor aqui do etanol já é mais baixa, né, do que 1 atm. A pressão de vapor do metanol chega a ser, né, nessa temperatura de 60 graus Celsius, né, o etanol vai estar uma pressão de vapor, né, a 0,8 atm, vai se igualar a essa pressão aqui. O disulfeto de carbono já a uma temperatura de 40 graus, ele vai estar também, né, nesse valor de 0,8, bem abaixo do que da água, né. Observações. Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor é igual à pressão externa, né. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele é, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um líquido que evapora facilmente, é claro, ele vai ter um ponto de ebulição baixo. Então, ele vai ser bem volátil. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ele é. Então, se o líquido é bem volátil, ele tem um ponto de ebulição baixo. Então, ele vai ter uma pressão de vapor bem maior. E quanto mais volátil o líquido, menor a sua temperatura de ebulição. Então, no caso, se o líquido é bem volátil, né? Quanto mais volátil o líquido, menor a sua temperatura de ebulição. Então, as forças intermoleculares que interagem nesse líquido aí são fracas, a gente pode até associar com essas forças, né? Então, ele vai passar de líquido para vapor facilmente, né? Então, a sua temperatura de ebulição, consequentemente, é bem menor. Se eu comparar, por exemplo, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição da água com amoníaco, né? Eu vou ver que o amoníaco é mais volátil, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor. Até a acetona, né? A acetona, por exemplo, né? A acetona tem uma temperatura de ebulição bem menor do que a da água, porque ela é mais volátil, certo? Então, graficamente, nós vamos perceber, né, essa questão aí, né, da volatilidade, né, da temperatura de ebulição. Então, por exemplo, a água a 100 graus Celsius, a pressão de vapor dela é 100, é 1 atm, né? Já para o etanol, por exemplo, nós vamos ter aqui a 60 graus Celsius, então
acima de 60, né? Vamos ter uma pressão de vapor já próximo de 0,8, né? Próximo de 0,8. Então, quanto maior a temperatura de ebulição, menor é a pressão de vapor, né? Como nós temos aqui, né? Quanto mais volátil o líquido, menor a sua temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele é. Então, por exemplo, quem é mais volátil aqui? O disulfeto de carbono é mais volátil, porque ele tem temperatura de ebulição bem menor, né? Quem é menos volátil? A água, porque ele vai ter uma temperatura de ebulição bem maior. Então, vamos falar das forças intermoleculares, né, relacionadas à pressão de vapor. Então, aqui eu tenho, né, que as forças intermoleculares, quanto maior forem as forças, né, as forças de atração entre as moléculas, né, então, se essa força é intensa, nós temos uma atração maior entre as moléculas. Isso quer dizer que a quantidade de vapor vai diminuir e a pressão de vapor diminui. Então, se eu comparar, por exemplo, a acetona, né, que é bem volátil, com a água, eu vou ver que as forças intermoleculares que interagem na água, que são ligações de hidrogênio, faz com que haja uma atração maior entre as moléculas, né? E, consequentemente, eu vou ter uma quantidade de vapor menor e uma pressão de vapor menor. Se eu comparar, por exemplo, com a acetona, as forças intermoleculares são mais fracas que na água. Então, essa atração não é tão grande, né? Então, essa quantidade de vapor aumenta. E a pressão de vapor lá aumenta para a acetona, enquanto que para a água, que tem uma força intermolecular maior, né? Tem ligação de hidrogênio, ela vai ter uma pressão de vapor bem menor. Isso quer dizer, quanto maior a força intermolecular, menor a pressão de vapor. Tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, aqui a água, né? A água, que ela vai ter ligações de hidrogênio, então ela vai ter uma pressão de vapor bem menor do que se eu comparar, por exemplo, a pressão de vapor da água. É bem menor que a pressão de vapor, né, da acetona ou do álcool, né, no caso. Acetona, outra substância que seja o álcool também. Considerações. Altitude. Né? Altitude também tem a ver com a temperatura de ebulição, né? Quanto maior for a altitude, a pressão atmosférica é menor. Isso facilita quem? A vaporização, né? Se eu tenho uma altitude maior, né? Então, consequentemente, a pressão diminui em elevadas altitudes e, consequentemente, a temperatura de ebulição é bem menor, né? Então, como a pressão externa, né, é mais baixa, né, lá em elevadas altitudes, é mais fácil que o líquido ele chegue nessa pressão externa, né, com sua pressão de vapor. E exige menos aquecimento, no caso, né, o que levaria a uma temperatura de ebulição menor. Tá bom? Então, lá no cume de uma montanha, né, no caso, em elevadas altitudes, vamos ter uma temperatura de ebulição menor, certo? A pressão lá externa é menor lá, né, e exige menos energia, né, para ocorrer essa vaporização. Então, nós podemos pensar também na situação da panela de pressão, né? A panela de pressão, a pressão interna que é maior que a externa, enquanto essa pressão interna é maior, isso dificulta a chamada vaporização. Isso aumenta a temperatura de ebulição, que chega a ser maior do que 100 graus, por isso o alimento cozinha mais rápido. Tá bom? Então, aqui a pressão de vapor ela é menor aqui dentro, né? Vai dificultar a vaporização, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma situação, né? No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e B, líquido A e líquido B, em função da substância e da temperatura. No topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus e a substância B aproximadamente, né? Então, por exemplo, se A está em elevadas altitudes, a gente já vai crer que a temperatura de ebulição de B, né, deve ser um pouco maior, né? Então a gente vai
pegar aqui, por exemplo, que B, a temperatura de ebulição é 100, né? É 90, quer dizer, certo? Então, a gente verifica que nós vamos ter, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui 20, né? Graus. Aí você pega 20 graus e vê que ele fica aqui que a pressão de vapor aqui é 300, né? E aqui nós temos mais ou menos, aqui é 70, né? Aqui é 90. Mais ou menos aqui nós vamos ter 80 graus, né? Aproximadamente. Para igualar essa mesma pressão de vapor, né? De 300. Então, chega a ser mais ou menos 80 graus, certo? Então, a resposta aí seria, né, 80 graus. Agora vamos falar das propriedades coligativas, né? Então, as propriedades coligativas, elas surgem quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, né? Então, elas são conhecidas como tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia, certo? As propriedades coligativas, elas são dependentes da concentração de partículas em solução. Quanto mais concentrada, né, nós tivermos uma solução, o efeito coligativo ali vai ser maior. Okay? Então, nós devemos considerar, em muitos casos, a dissociação, no caso, se for um sal, né, um ácido, a ionização das espécies, para a gente entender, né, que quanto mais dissociado, mais ionizado, nós vamos ter um efeito coligativo maior. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui o ácido clorídrico, em que eu tenho hidrogênio e cloreto, né? Ácido sulfúrico, em que tenho 2 hidrogênios e o sulfato, e o hidróxido de cálcio, né? 2 hidróxidos e o cálcio. O sulfato de ferro 3, 2 ferros, 3, né? 3 é daqui, né? Esse 2 é daqui, 2 menos. 3 sulfatos. Então, esses íons são importantes para a gente verificar, né, a quantidade deles que nós vamos ter dissociados. Bom? Então, por exemplo, o ácido clorídrico. Se eu tiver 1 mol por litro de ácido clorídrico, né, para um hidrogênio eu tenho também 1 mol por litro. Para um cloreto, 1 mol por litro. Então, o efeito coligativo vai ser a soma desse 1 mais esse 1 aqui. Ó, tá? Vai dar 2 mol por litro lá na solução. O sulfato de ferro 3, vamos ter 2 mols, né? 1 mol por litro do sal. Então, se eu tenho 2 ferros, eu tenho 2 mol por litro. Se eu tenho 3 sulfatos, né? Eu vou ter 3 mol por litro. Então, eu vou ter 5. Então, se fosse comparar quem tem um efeito coligativo maior na solução desses 3 aqui, seria o sulfato de ferro 3, porque ele vai ter 5 mols por litro, está mais concentrado, né? Então, o efeito coligativo é maior. Então, nós temos o chamado fator de correção de Van 't Hoff, que é dado por essa expressão I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Q vai ser a quantidade, o I vai ser o fator de correção, né? O alfa é o grau de dissociação ou ionização, e o Q é o número de íons gerados na dissociação ou ionização. Por exemplo, aqui, ó, o nosso Q aqui seria 2, né? O nosso Q aqui seria 5, né? Porque são 3 partículas, 5 partículas, quer dizer. Tá bom? E o I é o fator de correção, para saber qual vai ser o efeito coligativo, maior ou menor, né? E o alfa é o grau de ionização. Por exemplo, se o grau de ionização é 100%, então o nosso grau de ionização vai ser 100 dividido por 100. É 1, né? Quando a gente falar, por exemplo, de alguns compostos como glicose, sacarose, ureia,
eles vão ter um Q igual a 1 e um grau de ionização 100%, tá bom? Então, quando esse alfa ele é 100%, porque é 1, então, pela fórmula, se eu substituir aqui, né, o alfa 1, né, igual a 1, eu vou ter que I é igual a Q, né? Eu vou substituir aqui 1 mais 1 vezes Q menos 1, seria aqui 1 vezes Q, né? Mais Q, menos vezes mais menos, menos 1, corta mais 1 com menos 1, igual a Q. Mas só para quando o alfa for 100%. Alfa igual a 1. E é igual a Q, a quantidade de partículas. Agora vamos falar do primeiro. Primeiro é efeito coligativo, que é a tonoscopia, né? Chamada tonoscopia. O que é a tonoscopia? Ela está relacionada ao abaixamento de pressão de vapor do solvente. Onde é que a pressão de vapor é maior ou menor? A gente vai lembrar lá, né? Se eu tenho um líquido numa temperatura de ebulição elevada e a força intermolecular é maior ali, a pressão de vapor é pequena. Mas se o líquido for muito volátil, né, escapa facilmente, né, para vaporizar, então a pressão de vapor é maior. Então, o motivo disso é a queda da taxa de evaporação, né, a quantidade de líquido que vai evaporar. Então, ela é dada por essa expressão, a variação da pressão de vapor, dividido pela pressão, né, é igual a K vezes KT vezes W vezes I. Então, esse KT aí é a constante tonoscópica, esse W é a molaridade, que é o número de mol do soluto pela massa de água em quilogramas, é dado em molar, né? Molaridade, é mol por quilograma. O I é a taxa, né? O I é o fator de correção, certo? Então, quanto maior for a concentração da solução, maior será a queda, né? Essa queda, que queda é essa? A queda, né, da pressão de vapor, né, do solvente. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a água pura. A água pura, ela está a 25 graus e a pressão é de 23,76 milímetros de mercúrio. Mas aí agora eu tenho glicose, né, aqui nessa solução. Aqui eu tenho vapor de água, né, vapor que vai dar a pressão de vapor. Agora, como eu tenho glicose aqui dentro, ó, essa pressão de vapor, ela está 1 mol por litro e o efeito coligativo dela é igual a 1, né? Fator de correção. E a queda da pressão ocorreu uma queda da pressão de vapor, porque eu adicionei um soluto aqui, né? Toda vez que eu colocar um soluto, a gente vai ver essa queda brusca, né? Então, é como se você vai fazer um café e você coloca a água, está quase fervendo, tu colocou o açúcar, a água para de ferver, porque você diminui, né, a pressão de vapor, né, no caso. Certo? Então, se eu colocar aqui dentro, né, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, vai ter, por exemplo, Na+, mais Cl-, né? Então, aqui é 0,5 mol, né? 0,5 mol por litro. Como aqui eu tenho um sódio e um cloreto, aqui é 0,5, aqui é 0,5. Né? Então, o nosso I é igual a 2 aí, né? Que é que eu vou somar 1 mais 1, ó. 1 mais 1 vale 2, né? E a nossa concentração aí, ela passa a ser 1 mol por litro, porque eu vou somar 0,5 mais 0,5. Então, o efeito coligativo aqui é maior. Então, veja que como a concentração vai ficar igual, né, 1 mol por litro também, eu vou somar aqui 0,5, 0,5, não vai ter queda brusca, continua 23,34 milímetros de mercúrio, certo? Por quê? Porque elas têm a mesma concentração aqui, né? 1 mol por litro e 1 mol por litro. Tá? Não ocorreu essa alteração. Então, graficamente, né, a gente vai perceber, por exemplo, no primeiro caso, a água pura, ela tinha uma pressão de vapor de 23,76. Quando eu adicionei
a glicose e o sal, ocorreu uma queda para 23,34. Ocorreu uma variação, né? Um abaixamento da pressão de vapor. Baixou isso aqui, né? Então, isso aí é um efeito tonoscópico. Quando eu coloco um soluto ali dentro, né, eu faço com que essa pressão diminua, né? A pressão de vapor diminua. Certo? Então, aqui eu tenho... tem-se duas soluções aquosas de mesma concentração em mol por litro. Uma de cloreto de bário, que apresenta grau de dissociação aparente igual a 80%, e outra de percianeto de potássio, que apresenta grau de dissociação aparente igual a 50%. Determine em qual das soluções será observado o maior abaixamento na pressão de vapor de água. Então, lembrando aqui da expressão, né? Quando a gente fala em efeito tonoscópio, né? Variação de pressão de vapor, e aqui há o nosso fator de correção. O fator de correção é I igual a 1 mais alfa, Q menos 1. O cloreto de bário é 80%, né? Então, o nosso alfa vai ser 0,8, não esqueça. Né? E aqui do ferrocianeto de potássio, o alfa nosso vai ser 0,5. Então, o que ele está pedindo aqui, né? Ele determine em qual das soluções será observado o maior abaixamento na pressão de vapor. Né? Vai ser aquele que vai ter um efeito coligativo maior número de partículas. Então, se você observar o cloreto de bário, ele tem bário 2, né? E 2 cloretos. Né? Então, aqui, o Q nosso vale 3, porque eu vou somar aqui 1 daqui mais 2 daqui, 3. O grau de ionização é 80%. Então, eu vou substituir na fórmula, né? 1 mais 0,8 vezes 3 menos 1. 1 mais 0,8 vezes 2, né? Aqui vai ficar 2, vai dar 1,6, e igual a 2,6. E aqui eu tenho o ferrocianeto de potássio, o Q igual a 4, porque são 3 potássios, ó, e FSN6, né? 3 negativos, esse 3 vem para cá, só 1, né? Então, eu vou somar aqui 3 mais 1, 4. E o alfa é 0,5. Então, se eu substituir pelo fator de Van 't Hoff, né, lá eu vou ter que o I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Substitui o alfa por 0,5. E vai ficar 4 menos 1, 3, vezes 0,5, 1,5, mais 1, 2,5. Então, quem tem I maior é o cloreto de bário, né? Então, ele vai ter um efeito coligativo maior, né? Então, isso vai fazer com que essa pressão, né, de vapor de água caia, né? Tem um abaixamento maior quando eu tiver na solução cloreto de bário. Ebulioscopia agora, a outra, né? Então, a ebulioscopia, ela... Lembrando, né, que toda vez quando a gente vai falar de cada propriedade dessa, então lembrando que nós temos, né, sempre em relação às propriedades coligativas, elas são dependentes da concentração total das partículas em solução, né, daqueles íons, né, que eu preciso verificar, em água. Quanto maior a concentração, maior o efeito da propriedade. Devemos considerar a dissociação e ionização das espécies em solução. Então, a ebulioscopia nada mais é do que o aumento da temperatura de ebulição do solvente, né? Agora, vai aumentar a temperatura do solvente. O motivo é a queda na pressão de vapor do solvente. Bom, agora nós vamos ver uma queda de pressão. Bom, na tonoscopia, nós vimos o quê? Um abaixamento, né? Veja aqui, ó, na pressão de vapor da água, né? No caso, solvente. Que é um aumento, né? Ebulioscopia. Então, nós temos que a variação de temperatura de ebulição está relacionado, né, a sua constante, né, diretamente proporcional, a sua constante de ebulioscópica, vezes a molaridade da água, vezes o fator de correção. Quanto maior a concentração da solução, maior será o aumento. Então, vamos para uma experimentação. Eu tenho água pura, 100 graus, né? Aqui eu tenho glicose, 0,5 mol por litro. Lembrando que aqui, esse fator aqui é 1. Tá? E o grau é 1 também, de ionização, porque ele não tem íons, né? A glicose ela vai se solubilizar 100%.
A sacarose, 0,5 mol por litro, a mesma concentração daqui, também levando em consideração que o alfa também vai ser 1 e o I também vai ser 1. Porque ele é sacarose, né? Sacarose, glicose, glicerina, ureia, tudo vai ser 1. Aqui, ó, 1 mol por litro. E aqui 0,5 mol por litro de sal. Observe que no primeiro caso aqui, a temperatura de ebulição não variou. A pressão era de 1 atmosfera, né? E a temperatura continua a mesma. Porque eu tenho igual aqui o alfa 1 e igual a 1. Aqui eu tenho alfa 1 igual a 1, né? Mesma concentração. Aqui as concentrações são diferentes, porém, ó, a glicose, nós dobramos a concentração para 1 mol por litro. Quando a gente dobrou essa concentração, nós aumentamos em dobro, né? Essa variação aqui, que era 0,26, ficou 0,52, ficou 100,52. E aqui também permaneceu 100,52, porque aqui no cloreto de sódio, lembra que eu tenho o sódio, né? E tem o cloreto. Vai somar aqui um daqui e um daqui, né? 2. Então, você vai somar 0,5 daqui mais 0,5 daqui, vai dar 1. Igualmente como 1 mol por litro aqui. Certo? Então, verifica que nós aumentamos a temperatura de ebulição, né? Solvente aqui, né? Aqui também, nós aumentamos para 100,26 quando eu coloquei glicose e sacarose, na mesma concentração, mesmo alfa, mesmo I, né? Mesmo fator de correção. Então, graficamente, você vai observar, né, que a água, ela tinha uma pressão de 23,76, né? No caso, A e B continua aqui 23,76, e C e D caiu para 23,34. Um exemplo aqui, né? Então, lá do exemplo lá em cima. Então, a gente verificou que essa pressão ela continua a mesma para a água e para A e B, mas quando ela caiu para 23,34, ocorreu um aumento na temperatura de ebulição de 100, né, até 100,52, né? Até aqui foi de 100 a 100,26, né? E aqui de 100 a 100,52, né? Para C e D. C e D e aqui A e B. Só está sendo representada graficamente o que já estava aqui, ó, né? Certo? Então, vamos para um exemplo. Considere 5 soluções aquosas diferentes, todas de concentração 0,1 mol por litro de glicose, e de 4 eletrólitos fortes, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de zinco, respectivamente. A solução que apresenta a maior temperatura de ebulição então vamos ver quem seria aí, ó. Então, aqui você vai lembrar, né, que nós estamos falando da ebulioscopia, né, que é o aumento, né, da temperatura de ebulição do solvente. E o motivo para isso é a queda na pressão de vapor do solvente, né. Vamos aplicar aqui o fator de Van 't Hoff, né, que o I vai ser o efeito coligativo, né. Então, observa lá que a glicose ela não se dissocia, é 1 mol por litro, o alfa é 1, né, o Q é 1 também, né, o alfa é 1 e o grau de injeção é 1, quer dizer. Então, aqui eu tenho 0,1 mol por litro, que ele está dizendo lá, né? Mas o sal de cozinha, cloreto de sódio, é 0,1, mas tem um sódio e um cloreto, eu vou somar 0,1 mais 0,1, 0,2. Cloreto de potássio, a mesma coisa, a mesma proporção que o outro lá, ó, somou do 0,2. Mas quando eu cheguei aqui no sulfato de potássio, tem 2 potássios, 2K+, né? Lembra que aqui é 1, né, fora, 1 vem para cá positivo, são 2K+. SO4, 2 negativo, que esse 2 vem para cá negativo. Então, aqui, se é 0,1 mol por litro do sal, então 2 mols é 2 vezes 0,1, 0,2. Aqui é 1, né? 0,1, né? 1 aqui é 0,1, 1 também é 0,1. Aí soma esse daqui, ó, dá 0,3. O sulfato de zinco vai ter zinco e sulfato. 1 para 1. 0,1, 0,1, né? 0,2. Somou aqui o produto, né? 0,2. Quem é mais forte? Quem aqui tem um efeito coligativo maior aí? Então, vai ser o mais concentrado deles, que é a letra D também. Sulfato de
potássio. Então, você marcaria aqui sulfato de potássio. Crioscopia, né? O que é crioscopia, né? Aí, lembrando de novo, né, que as propriedades coligativas são dependentes da concentração total de partículas em solução. Quanto maior a concentração, maior o efeito da propriedade. Devemos considerar a dissociação e ionização das espécies de solução. A crioscopia tá relacionada com o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. O motivo disso é a dificuldade de formação do sólido, né? Então, a variação da temperatura de congelamento é igual à constante crioscópica, a molaridade da água, que é o número de mol do soluto pela massa da água em quilogramas, né? E o I, que é o fator de correção. Quanto maior a concentração da solução, maior será o abaixamento. Sempre quando for maior a concentração, maior vai ser aquele efeito coligativo, seja ele qual for, tá bom? Então, bora analisar aqui a glicose, né? A água pura está 0 graus, e quando eu coloco glicose na água, a temperatura cai de 0, baixa para 0,93, o negativo, né? Estando a glicose nessa concentração. A sacarose, eu colocar também baixa para 0,93 negativo, porque tanto a sacarose quanto a glicose, elas são bastante solúveis, né? Então, e elas não têm íons, então, lembrando aqui que o grau é considerado 1 e o I é igual a 1 também, né? Igual a 1. Então, aqui é a mesma concentração. Agora, quando eu coloco glicose dobrando a concentração, ó, eu vou, né, dobrar esse 0,93 para negativo, para baixo, né, no caso. E cloreto de sódio, aí, como lembrando que é um sódio e um cloreto, que eu vou somar 0,5 com 0,5, vai dar também menos 1,86, né? Então, no gráfico eu tenho isso daí. Pressão atmosférica de 700 de mercúrio, né? Aqui ocorreu uma variação da temperatura de congelamento negativo daqui para cá, né? De 0, aqui foi 0,93, né? E aqui foi menos 1,86, né? Tanto para água A, B, C e D. Então, a gente pode até citar um exemplo aqui, ó, da temperatura de congelamento, quando a gente fala você coloca o sal lá no gelo, né? Para não deixar, para manter por mais tempo, para baixar a temperatura de congelamento, né? Para abaixar essa temperatura de congelamento, o gelo vai derreter, né? Então, vai ficar na temperatura mais baixa para manter lá o refrigerante, a cerveja, sei lá. Então, vamos ver um exemplo aqui de problemas. Motores de automóveis refrigerados a água normalmente apresentam problemas de funcionamento em regiões muito frias. Um desses problemas está relacionado ao congelamento da água de refrigeração do motor. Admitindo-se que não ocorra corrosão, qual das ações a seguir garantiria o maior abaixamento de temperatura do início do congelamento da água utilizada no sistema de refrigeração com capacidade de 4 litros de água? Justifique. Então, no caso aqui, se vai adicionar um mol de glicerina na água, um mol de sulfato de sódio na água ou um mol de nitrato de sódio. Então, a glicerina é isso aí, ó, uma molécula orgânica que contém 3 grupos OH ligados a carbono separado, que é propanotriol, né? Então, o propanotriol ele não se dissocia na água, ele é igual lá a glicose, né, a sacarose. Então, tu tem 0,25 mol por litro dele, né? Como o problema colocou lá, né? Então, você tem quantos mol por litro? Cadê? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Motores, presente problema de funcionamento. Um desses problemas está relacionado ao congelamento, admitindo que não haja corrosão, não ocorra corrosão. Qual das ações a seguir garantir o abaixamento da temperatura no início? Sistema de pressão de capacidade 4 litros de água, justifica. Acho que ele esqueceu de colocar aí a concentração, mas é 0,25. Então, 0,25 mol por litro, né? Então, continua 0,25. O sulfato de sódio, tem interessante aqui, porque ele tem 2 sódios. Ó. 2 sódios, 2 Na+, né? Aqui não esquece que aqui é 1, vem um positivo para cá, né? E 2 negativos para cá. 2 sódios e 1 sulfato. Então, você quer 0,25, aqui é 2, é o dobro. Aqui é 1, é a mesma quantidade. Aí soma dá 0,75. O nitrato de
de sódio é o NaNO3, né? Então, tem sódio e nitrato. Então, é 0,25, aqui é 1, aqui é 1, vai dar 0,50. Então, você utilizaria o sulfato de sódio, porque ele tem mais partículas, né? Está mais concentrado, né? Então, você colocaria o sulfato de sódio para baixar aquela temperatura, né, no caso. Agora vamos falar da osmoscopia. A osmoscopia, vamos falar da osmose, que é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, você tem aqui água pura desse lado e glicose mais água desse outro. Então, você pode perceber que a água vai atravessar essa membrana semipermeável, né? Vai passar a água aqui para cá. Por quê? Né? Porque aqui eu tenho meio menos concentrado. Vem para cá, para onde está mais concentrado de glicose, né? Então, isso é a osmose, né? A entrada de um soluto, né? A passagem, no caso da água, do solvente, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado. A osmoscopia, ela tem a ver com a pressão osmótica, que é a pressão que deve ser exercida sobre a solução para impedir a osmose, tá bom? Então, vamos falar de pressão osmótica. Essa pressão osmótica não representada por π, que é a molaridade, aquela concentração em mol por litro, vezes a constante do gás, 0,082, né? ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Temperatura dada na escala Kelvin e o fator de correção, que nós já vimos anteriormente aí. Isso é pressão osmótica, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho água pura nesse sistema e eu tenho aqui uma pressão, né? Osmótica. Essa pressão é para eu igualar, é para eu não deixar a água atravessar para o meio que está concentrado, entendeu? Para deixar igual a concentração. Então, é a pressão que deve ser exercida sobre a solução para impedir a osmose. Eu não quero que a água atravesse, né, para cá, então eu vou fazer essa pressão aqui, que eu chamo de pressão osmótica. A osmose reversa é o contrário, né? Essa pressão exercida, ela tem que ser bem grande para eu tirar o soluto que está aqui, ó, né? Para ele atravessar para esse outro lado, né? Ou seja, para eu tirar a água daqui, né? Deixar só o soluto. Então, essa é chamada osmose reversa. Então, exemplo disso é a dessalinização da água do mar. Então, eles vão pegar essa pressão exercida, ela tem que ser maior que a osmose reversa, né? No caso. Então, nós vamos pressionar aqui para ela empurrar o soluto para esse lado. Então, isso é chamado de osmose reversa. Então, vamos ver um exemplo. A relação entre pressão osmótica de uma solução de cloreto de magnésio com grau de dissociação de 75% e a pressão osmótica de uma solução de glicose de mesma concentração é igual a... Então, eu tenho cloreto de magnésio, né? Vamos chamar aqui de A, e a glicose eu vou chamar aqui de B, né? Então, a pressão osmótica de A, que é o cloreto de magnésio, é 0,75 o grau de ionização que ele citou, né? E o grau de ionização da glicose é 10%, 0, é 100%, 1, né, no caso. É 1, ele não fala mais como é glicose, é 1. Glicose, ureia, vai ser 1. Ele se solubiliza 100%. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui, ó. O cloreto de magnésio, quanto é que vale o Q dele? Vale 3, né? Por que vale 3 o Q do cloreto de magnésio? Porque se a gente dissociar o magnésio, vai ficar magnésio mais 2 cloretos. Então, vai ficar 1 daqui mais 2, 3. Certo? Então, a pressão osmótica é a molaridade vezes a constante do gás, vezes a temperatura, né, em Kelvin, ele não me deu, eu vou deixar assim mesmo, e o I. Né? O I a gente vai substituir aí, vamos encontrar o I, né? O I vale quanto? 1 mais alfa Q menos 1. Então, a gente substitui aqui, né? 1 mais 0,75, cloreto de magnésio, né? 3, que é o Q, menos 1, que é 2. Aqui vai dar 2,5. Vamos calcular o cloreto de magnésio agora, substituindo o I, né? Que vale 2,5. Então, vai ficar essa expressão aqui, né? Polaridade, 0,02. O T ele não deu a temperatura, o I também, o I nós encontramos, 2,5.
E para a glicose, mesma coisa. Vamos encontrar o I, né? O I deu 1. Né? Considerando que aqui é 1, 1 menos 1, 0, né? I é igual a 1. Né? Então, substituindo, né? Agora o I igual a 1, vai ficar essa expressão aqui. Ele quer saber a relação de A sobre B, né? Do cloreto de magnésio pela glicose. Então, corta M com M, 0,032 com T, 2,5 dividido por 1 dá 2,5. É a letra D. Uma dica que a gente tem, né? Que o efeito coligativo sempre vai, né? A pressão de vapor vai diminuir, enquanto que a temperatura de ebulição aumenta, né? A temperatura de congelamento diminui e a pressão osmótica aumenta. É uma dica para você não errar. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, por exemplo, né, vai ter 0,3 mol por litro, que eu vou somar aqui, né? Ácido clorhídrico 0,2, o sulfato de ferro 3, 0,5, né? Então, o efeito coligativo é maior. Então, essa dica é importante para você não esquecer, né? E quanto maior a concentração, maior o efeito coligativo. Então, por exemplo, aqui, se a gente analisar A, B e C, a pressão de vapor de B, A e C tende a diminuir, né? Enquanto a temperatura de ebulição de C, A e B tende a aumentar. De C, a temperatura de congelamento de B, A e C tende a diminuir. E a pressão osmótica de C, A e B tendem a aumentar. Né? Tendem a aumentar. É isso. Espero ter ajudado aí.